Oi, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar sobre a formação da monarquia francesa. Bom, a monarquia na França aconteceu no século X, quando um conde de Paris chamado Hugo Capeto deu início à primeira dinastia do país. Então, os Capetos, eles foram muito importantes porque eles criaram seu próprio exército, sua própria moeda. Eles foram os primeiros a criar um imposto que era pago à coroa e também eles estabeleceram qual seria a autoridade do Papa na França, né, perante os religiosos e os nobres. Então, eles foram muito importantes. E quando o último rei dessa dinastia morre, que era o Carlos IV, começa uma disputa pelo trono francês. Essa disputa aconteceu por Felipe de Valois, né, que era um nobre francês, e por Eduardo III, que era rei da Inglaterra. E os dois, eles tinham parentescos com o último rei dessa dinastia dos Capetos, por isso que eles começaram essa disputa. Bom, essa disputa, o Felipe ganha e vira o rei da França, só que estava longe de encerrar essa disputa com a Inglaterra, porque foi a partir desse momento que eles deram início à Guerra de 100 Anos, que é uma guerra entre a Inglaterra e a França, tá? Então, o que aconteceu? O Felipe, quando ele ganha o trono, ele começa a brigar por um lugar um território chamado de Flandres, no qual ele queria incorporar a França, porque esse lugar ele era muito bom em manufatura, né? Então tinha bastante artesãos, matéria-prima, e ele queria incorporar a França, né? Só que a Inglaterra já tinha relações comerciais e amigáveis com esse território há muito tempo, né? Então daí começa uma grande disputa. Nesse momento, fica conhecido principalmente pela imagem da Joana d'Arc, né? A Joana d'Arc, ela foi uma jovem que, segundo a lenda, ela recebia mensagem de Deus para que ela participasse da guerra. Então ela cortou o cabelo curtinho, se vestiu de calça, tal, como um guerreiro, né, da época do exército, e participou da guerra. E ela, para vocês terem noção, ela ganhou vários conflitos. Ela foi várias vezes honrada pela coroa, né? Até que os invejosos, os líderes dessa Guerra de 100 Anos, começou a perceber que ela estava ganhando muito e começou a pesquisar sobre a vida dela. Lembrando que não era nessa época Joana d'Arc, né? Ela se vestia como homem, então ela era um homem, um guerreiro. Então esses caras que estavam com inveja começaram a pesquisar sobre essa pessoa e descobriram que ela era uma mulher. E aí ela decide contar toda a história dela, que ela recebia mensagem e tal. E eles entregam pro rei toda a história da Joana d'Arc e eles começam a julgá-la como bruxa na época, né? Então ela morre bem novinha, ela é atirada na fogueira e ela morre bem novinha. E hoje ela é a santa padroeira da França. Então, a história da Joana d'Arc na Guerra de 100 Anos marca a nacionalidade, o patriotismo da França. Então, nessa época, esse conflito com as vitórias da França fortalece muito o poder absolutista, né, desse local. Então, é muito importante a gente lembrar disso, tá? Depois dessa guerra, a França ela é tomada pela dinastia dos Bourbons, tá? Que foi o que consolidou realmente o absolutismo na França. O rei mais conhecido dessa dinastia foi o Luís XIV, tá? O Luís, ele foi um rei que participou de muitas guerras, ele era muito severo, ele era muito rígido, ele realmente concentrou o poder total em suas mãos. Só que ao mesmo tempo ele acabou gastando muito nesses conflitos, nessas guerras que ele vinha participando para expandir o território francês. Então ele aumentava os impostos, gastava muito com o exército, gastava muito nessas batalhas e ele acabou arruinando as finanças
da França, né? Então a economia francesa caiu muito devido a esses conflitos. E isso gerou uma grande crise econômica que depois os seus outros reis sucessores tinham que resolver esse problema aí da França, tá? Então esse é o início do absolutismo francês. Qualquer dúvida é só deixar aqui embaixo ou perguntar pessoalmente. É isso, se inscrevam no canal e até a próxima. Valeu!